Olá! Está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Ministro Joaquim Barbosa assume a presidência da mais alta corte do país. Rinha de animais é crime ambiental e com a reforma do Código Penal, a condenação deve aumentar. Corregedor-Geral da Justiça Federal nega que varas especializadas em lavagem de dinheiro serão extintas. E você vai acompanhar uma entrevista com o relator da reforma do Código Penal, senador Pedro Taques, sobre o andamento da proposta no Senado. Eu sou Daniela Ramalho e o Justiça para Todos está no ar. O ministro Joaquim Barbosa assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele é o primeiro negro a presidir a mais alta corte do país. A posse foi marcada pelo forte esquema de segurança e pela presença de celebridades e autoridades nacionais e internacionais. Entre os convidados pessoais do ministro estavam representantes das universidades no Brasil e no exterior e familiares de Paracatu, em Minas Gerais, onde o ministro nasceu. O ministro Celso de Mello, magistrado com mais tempo de corte, deu início à cerimônia. Logo depois da fala do decano do STF, Joaquim Barbosa assinou o termo de posse como presidente e Ricardo Lewandowski como vice. O ministro Luiz Fux foi convidado pelo novo presidente da corte para fazer o discurso de boas-vindas. Essa também é uma novidade da posse, já que normalmente é o ministro com mais tempo de casa quem faz a oratória. Presidente e amigo Joaquim Barbosa, rogamos que lute como Gonçalves Dias, uma luta renhida em prol de um poder judiciário probo, independente, ativo e legitimado. Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin Luther King, que no Madison Square Garden revelou ter sonhado que um dia os homens seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos. E vê-se hoje que os sonhos não inventam. E nutra, senhor presidente, no sacrário do seu peito, esse seu amor pela Suprema Corte, esse amor pela verdade, pela justiça e por essa nossa amada pátria, Brasil. Que Deus o proteja. Ao todo, mais de 2.000 convites foram enviados, segundo o cerimonial do STF. O novo presidente recebeu os cumprimentos no Salão Branco da Suprema Corte. Um coquetel foi oferecido por entidades judiciais para celebrar a posse de Joaquim Barbosa. A JUF espera que ele saiba, ouvindo os juízes, saiba defender a magistratura e valorizar a magistratura. Hoje nós passamos por uma crise de poder, uma crise não só no aspecto remuneratório dentro da magistratura, que causa muita insatisfação, mas uma crise do poder das decisões judiciais. E é isso que precisa ser debatido e precisa ser objeto de grande reflexão, e espero que o presidente ministro Joaquim Barbosa saiba conduzir esse debate. Conhecido por diversas polêmicas na Suprema Corte, Joaquim Barbosa conquistou a admiração de muitas celebridades e também da sociedade. Artistas como Lázaro Ramos, Regina Casé, Martinho da Vila compareceram ao evento. Além disso, a presidente da República, Dilma Rousseff, também acompanhou a posse. Muitas autoridades acreditam que o mandato de Barbosa vai ser marcado por mudanças no judiciário brasileiro. A posse do ministro Joaquim Barbosa significa muito não só para o judiciário, significa para o povo brasileiro, um povo que se reconhece na sua diversidade, que se enxerga nas posições de poder, tendo uma mulher na presidência, tendo um negro na presidência do Supremo Tribunal Federal. Isso para todos nós é uma demonstração de crescimento como nação, e eu creio que cada um brasileiro tem hoje motivos de grande satisfação. Mas o mais importante é que o Joaquim está lá não por ele ser negro ou por ele ser de origem pobre, mas pela sua capacidade e pela sua liderança. E ele, na presidência do Supremo, precisamos de pessoas que liderem os outros ministros. E ele tem essa força. Joaquim Barbosa assumiu a presidência do STF devido à aposentadoria do ministro Aires Brito. O magistrado fica no cargo por 2 anos. O ministro Joaquim Barbosa está à altura dos maiores, mais graves, mais importantes desafios e imprimirá ao Poder Judiciário uma direção segura, arejada e, portanto, atualizada.
corajosa como ele próprio é. Barbosa enfatizou durante o discurso a importância de manter a justiça cada vez mais próxima da sociedade, tratando sempre todos por igual, sem distinção de raça ou classe. Emocionado, Joaquim Barbosa agradeceu a presença da mãe, irmãos, filho e amigos do exterior. Não há justiça sem leis, nem sem cultura. A justiça é elemento íncito ao convívio social. Daí porque a noção de justiça é indissociável da noção de igualdade. Vale dizer, a igualdade material de direitos, sejam eles direitos juridicamente estabelecidos ou direitos moralmente exigidos. Os discursos, ora proferidos, que honram o Poder Judiciário da Nação, integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a honrosa presença de todos. De origem humilde, Joaquim Barbosa batalhou muito até ocupar a cadeira presidencial da Suprema Corte. Aos 16 anos, veio sozinho para Brasília e se formou em Direito na UNB. Foi aprovado no concurso público para Procurador da República e foi estudar na França por 4 anos, onde terminou o doutorado. Também estudou em Nova York e na Califórnia. O novo presidente é fluente em francês, inglês, alemão e espanhol. Ele foi o 3º ministro negro integrante do STF e o primeiro presidente negro da Suprema Corte. O que isso mostra e prova matematicamente que o único caminho para se fazer justiça no Brasil é a educação. Quando a educação consegue achar um atalho, mesmo no caminho da desigualdade, e se faz presente, como no caso desse menino que foi o ministro Joaquim, ele pôde mostrar a sua plenitude, todos os seus... Isso é mérito dele, mas isso é um mínimo de oportunidade que é a educação igual. Se a educação for igual para todo mundo, a gente vai ter muitos ministros Joaquim Barbosa. A escolha do novo desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região agora está nas mãos da Presidência da República. Na lista tríplice, os nomes escolhidos pelos membros da Corte foram os juízes federais Marcos Augusto de Souza, Neide Barros Belo Filho e Daniele Maranhão Costa. Concorreram à lista 10 magistrados federais. O cargo foi deixado pela desembargadora federal Assucete Magalhães, que assumiu como ministra do Superior Tribunal de Justiça em agosto deste ano. Já foi publicado o edital de abertura do concurso público para o preenchimento de 177 vagas de nível médio e superior no Conselho Nacional de Justiça. As inscrições poderão ser feitas de 7 de dezembro a 4 de janeiro de 2013, no endereço eletrônico do Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. Entre os dias 29 e 30 de novembro, vai ser realizado no auditório do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, o seminário Direito, Desenvolvimento e Justiça. O evento é destinado a magistrados federais e profissionais de carreiras jurídicas públicas. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail emag@trf3.jus.br. A seguir, Corregedor-Geral da Justiça nega que varas especializadas em lavagem de dinheiro serão extintas. E ainda nesta edição, rinha de animais é crime ambiental. E com a reforma do Código Penal, a condenação deve aumentar. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Seguinte, gente, presta atenção. Só tem uma coisa melhor do que poupar. É poupar na Caixa. Claro. Eu sei como é que é, tá chegando o fim de ano, vem aquela graninha extra, 13º, férias. No fim de ano todo mundo quer gastar, comprar roupa nova, normal. Um quer viajar, outro quer comprar o computador pro filho. Mas pega uma parte dessa grana, separa e põe na poupança da Caixa. Porque tem um ano todo pela frente, se liga. Quem poupa, quando precisa, tem. Vem! O Conselho da Justiça Federal aprova por unanimidade anteprojeto que cria cargos para a área de tecnologia da informação na Justiça Federal.
O anteprojeto foi aprovado em sessão do CJF. A proposta é a criação de mais de 1.100 cargos para a área de tecnologia da informação. As vagas serão distribuídas entre o Conselho e a Justiça Federal. O anteprojeto de relatoria do ministro João Otávio de Noronha precisa ainda ser aprovado pelo Poder Legislativo. Depois disso, o CJF vai ficar responsável pela distribuição dos cargos. A iniciativa tem por finalidade atender às necessidades da Justiça Federal e assegurar a celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, especialmente no tocante à implantação do processo judicial eletrônico. E o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha, nega notícias de que varas federais especializadas em lavagem de dinheiro serão extintas. O ministro João Otávio de Noronha fez questão de esclarecer que a política de combate à lavagem de dinheiro na Justiça Federal continua. Ao contrário do que foi publicado em alguns meios de comunicação do país, as varas federais especializadas nesse tipo de crime não serão extintas, afirmou o Corregedor-Geral. O que está sendo discutido no Conselho da Justiça Federal é a possibilidade de modificar a gestão dessas varas criminais para conseguir melhores resultados em seu funcionamento. Para João Otávio de Noronha, cada Tribunal Regional Federal deve ter a liberdade de trabalhar com os critérios que considerar mais convenientes, desde que não deixe de lado o combate à lavagem de dinheiro. Na avaliação de Noronha, em um país tão diversificado, não se pode ter um critério único. No dia 3 de dezembro vai ser realizado no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, o Seminário Internacional de Arbitragem. O evento tem como objetivo discutir o papel do judiciário como instrumento de controle da arbitragem. De 6 a 8 de dezembro vai ser realizado no Rio de Janeiro o 29º Encontro Nacional dos Juízes Federais. Durante o evento, serão debatidos os mais importantes temas de interesse dos magistrados federais e do jurisdicionado brasileiro. A seguir, você vai acompanhar uma entrevista com o relator da reforma do Código Penal, senador Pedro Taques, sobre o andamento da proposta no Senado. E ainda, rinha de animais é crime ambiental e com a reforma do Código Penal, a condenação deve aumentar. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Seguinte, gente, presta atenção. Só tem uma coisa melhor do que poupar. É poupar na caixa. Claro. Eu sei como é que é, tá chegando o fim de ano, vem aquela graninha extra, 13º, férias. No fim de ano todo mundo quer gastar, comprar roupa nova, normal. Um quer viajar, outro quer comprar um computador pro filho. Mas pega uma parte dessa grana, separa e põe na poupança da caixa. Porque tem um ano todo pela frente, se liga. Quem poupa, quando precisa, tem. Vem. A votação no Senado do projeto de reforma do Código Penal deve ocorrer somente em 2013, já que o plenário prorrogou o prazo para os parlamentares apresentarem emendas ao projeto. A repórter Gisele Mourão conversou com o relator da reforma do Código Penal, senador Pedro Taques, sobre o andamento da proposta no Senado. Acompanhe. Senador, quais são os pontos mais polêmicos da proposta do novo Código Penal? Num Código Penal, tudo é polêmico porque suscita paixões. E aí você tem conteúdos filosóficos, religiosos, ideológicos que influenciam no seu debate, no debate. Então eu vejo que a tipificação do terrorismo, em razão da exigência de tratados internacionais da própria Constituição, em razão da importância para o momento histórico que o Brasil vive em relação a eventos internacionais como a vinda do Papa, Copa do Mundo, Olimpíadas, este tema suscita debates em razão dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, alguns acreditam, se nós tipificarmos o terrorismo, isso poderia inibir movimentos sociais. E os temas clássicos do direito penal, como a questão do abortamento, a questão da descriminalização ou não de uso de substância entorpecente. Agora, o Código não se reduz a estes, o projeto, a estes temas. Existem temas significativos como a adequação, a modulação das penas e para que elas possam ser razoáveis ao que se busca proteger pelo direito penal, o bem jurídico que tem a chamada dignidade penal. Esse é um ponto. A passagem de um direito penal de cunho liberal, individual, que o Código de 1940 buscou isso,
isso nos códigos do século XIX, para um código que proteja a bens que sejam meta-individuais, que pertençam não ao João, ao José individualmente considerados, mas a um grupo de pessoas como aqueles consumidores, o meio ambiente, a questão da corrupção que deixa vítimas na sociedade, e essas vítimas são indeterminadas. Essa passagem, um outro ponto que é a razão que eu penso da existência do novo Código Penal é adequá-lo à Constituição da República. A Constituição ela é uma Constituição de cunho democrático, social, e o Código precisa fazer parte da anatomia da Constituição, fazer parte deste Estado que foi inaugurado em 1988. O Código de 1940 ele veio ao mundo jurídico em 1937, em que a Constituição era autoritária e nós precisamos fazer esta adequação. E devido a esses pontos polêmicos, o senhor acredita que pode haver algum tipo de resistência no Congresso Nacional? Essas resistências, elas são naturais no processo democrático de construção da legislação. Uma lei, ela precisa de 3 momentos, ao menos assim eu penso, 3 momentos na sua elaboração. Primeiro, que sejam técnicos tratando destes pontos para que nós não precisemos sair do zero, do marco zero. Isso já foi feito. É lógico que os técnicos, eles têm a autonomia, mas não têm a independência, não têm a legitimidade popular que existe aqui na casa, no Congresso Nacional. Este é um segundo momento. Sempre estes 2 momentos permeados pelo diálogo maior com a sociedade, no que a Constituição determina de democracia dialógica, né? Todos os atores, os jogadores, os players do sistema precisam ouvir o cidadão, que é o destinatário da norma, que é o titular do poder que nos manda para cá. E agora, como é que está o andamento desse relatório? Nós temos mais 20 dias úteis e nós estamos analisando todo o material. Temos auxílio de um procurador da República do Rio Grande do Sul, Dr. Douglas Fischer, que está nos auxiliando na técnica legislativa, na construção dos tipos penais e analisando todas as emendas. Além disso, eu como relator tenho a obrigação de ouvir mais do que falar, ouvir a sociedade através dessas entidades que têm comparecido muito ao gabinete, inclusive a gabinete de outros senadores, trazendo sugestões absolutamente corretas, sugestões que nós temos que reconhecer que a comissão de juristas não tinha pensado nesses pontos, e nós estamos acatando algumas dessas sugestões. E como essas instituições elas chegam ao Senado para conversar com o senhor sobre esses temas que podem entrar na reforma? Isso, através da imprensa, propalou a existência deste debate no Senado, nos canais de comunicação do Senado e também fora do Senado, e as pessoas são antenadas, são ligadas, né, com o que está acontecendo no Congresso Nacional, e é bom que assim seja, para que nós tenhamos uma lei o mais democrática, o mais participativa possível. Senador, e para finalizar, qual que é a previsão da entrega desse relatório? Nós temos que entender que a Constituição estabelece uma razoabilidade na tramitação de processos, e eu entendo que esta razoabilidade também se aplica à tramitação de projetos. Este é um ponto. Outro ponto é que nós não podemos debater um código como esse rapidamente. Nós precisamos ouvir o cidadão, e isso nós vamos buscar fazer aqui. O projeto que resultou no Código Florestal foi debatido na Câmara por 12 anos e aqui no Senado quase 2 anos. O projeto que resultou no novo Código Civil, esse foi debatido na Câmara durante 20 anos. Não que nós queiramos que esse código, esse projeto, fique aqui em tramitação por tanto tempo assim, mas tem que ser razoável e sem afogadilho, sem pressa, mas sendo otimista da possibilidade desse código, desse projeto ser debatido no semestre que vem e na sessão legislativa que vem ser aprovado aqui no Senado da República. E com a reforma do Código Penal, a condenação para quem maltrata animais deve aumentar. Promover rinha de pássaros, por exemplo, é considerado crime ambiental. E quem assiste também comete crime. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Promover lutas entre aves silvestres. A prática, realizada em várias partes do país, é proibida pela legislação brasileira. É um crime difícil de combater, né? Porque as rinhas são montadas muito rapidamente, desmontadas, e eles têm toda uma estrutura, toda uma logística para montar isso.
O IBAMA faz um trabalho de inteligência para poder combater esse tipo de atividade, e quando a gente consegue, né, as pessoas são apreendidas, né, e os animais são trazidos aqui para o CEDAS. As aves geralmente são colocadas em pequenas caixas sem ventilação e luz, o que deixa os animais estressados, fazendo com que lutem entre si. As pessoas se divertem assistindo e fazendo apostas, mas infelizmente muitos pássaros acabam morrendo durante o combate. O responsável por tentar acabar com as rinhas é a Polícia Militar Ambiental, mas quem cuida das aves recolhidas do cativeiro é o IBAMA. Geralmente esses animais que são retirados de rinha, né, que em operações de fiscalização a gente identifica, são animais que chegam aqui bastante machucados, né? E devido ao fato deles estarem brigando com os outros animais, eles chegam bem machucados, né? Dão entrada aqui no centro de triagem e passam por um processo longo de recuperação às vezes, muitos deles chegando a óbito, né? Em Minas Gerais, 24 criadores de pássaros silvestres e outras 6 pessoas que assistiam às lutas das aves em uma chácara foram condenados pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal a pagarem indenização por danos morais e patrimoniais ao meio ambiente depois de serem flagrados promovendo rinhas de pássaros. Mas não são apenas as rinhas de pássaros silvestres que são proibidas no Brasil. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei de 1998 que regulamentava as rinhas de galo no Brasil. Agora, quem for pego promovendo as brigas ou até mesmo assistindo pode ser penalizado. Quando a gente identifica e a prisão é feita em flagrante, todos os participantes, não só os donos dos pássaros, mas também as pessoas que estão apostando, que estão lá vendo, participando, são todas elas encaminhadas para a delegacia e vão responder, não só administrativa, com multas pesadas do IBAMA, mas também o delegado vai encaminhar um processo para a justiça, onde vai responder criminalmente por essa prática. O assunto maus tratos a animais é bastante polêmico. Somente neste ano, muitos casos foram noticiados na imprensa brasileira. E você, o que acha que deveria ser feito com quem maltrata os animais? Orientar toda a Secretaria de Segurança Pública, quando vê maltratando um animal, tipo um cavalo na rua, chutando um cachorro, esses falsos adestradores que maltratam, torturam os animais, não merece respeito, não merece consideração e tem que ficar no seguro. Acho que deveria ter uma lei, porque tem muita gente que maltrata os animais, né? Eu acho que tem que ter uma lei, né, que prenda, e também uma campanha para despertar o amor pelos animais. Creio que também os governantes deveriam olhar mais também e bolarem mais uma lei que fosse mais severa nesse sentido, porque o maltrato é terrível, você ver um animal sendo maltratado. Se aprovada, a reforma do Código Penal brasileiro, em tramitação no Congresso Nacional, prevê a prisão de 1 até 4 anos para quem maltratar animais de qualquer espécie. Para o advogado Marcelo Leal, um dos juristas da comissão que fez o anteprojeto da reforma do Código Penal, houve um grande avanço no que diz respeito à crueldade e abandono de animais. Houve um aumento de pena muito discutido dentro da comissão. Este era um crime que era uma contravenção penal e com pena, eu não me recordo a fixação da pena, mas eram penas muito baixas. Então houve um aumento de pena que era um reclamo das ONGs, das sociedades que se envolvem com a proteção de animais, mas houve também uma crítica que foi feita à comissão no que diz respeito ao abandono de incapazes, para que houvesse uma proporcionalidade, de tal forma de que não tivesse o mesmo peso, o mesmo apenamento o crime de abandono de animais e de abandono de incapazes, ou seja, abandono de pessoas. É óbvio que o abandono de pessoas é muito mais grave do que o abandono de animais. Então, a partir do momento que foi feita essa crítica, a comissão se reuniu, reconheceu que havia ali uma antinomia de princípios na fixação dessa pena e isso foi revisto. Eu não me recordo de cabeça as penas em si, mas se deu equilíbrio entre o abandono de animais e o abandono de incapazes.
Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia.